grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso encontro para estudarmos um pouco mais sobre a Sagrada Escritura. Antes de iniciarmos, vamos pedir a iluminação ao nosso Divino Espírito Santo, para que possamos compreender da melhor forma possível a mensagem do nosso Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Olá, irmãos e irmãs, muito bom nosso reencontro para continuarmos entendendo e estudando um pouco sobre a Palavra de Deus. E, recapitulando um pouco o nosso estudo anterior, nós estamos estudando sobre os profetas. Lembrando que os profetas estão dentro do contexto dos estudos, tanto da narrativa deuteronomista quanto da narrativa cronista. E, destacadamente, eles fazem parte de um conjunto de livros à parte dentro da nossa Bíblia, como também na Bíblia hebraica, né? Onde temos aí uma colocação específica para eles. Os profetas, de uma forma geral, se diferem por não terem necessariamente o profetismo, de uma forma geral, na região antiga era muito comum, né? Sendo que há uma distinção entre os profetas bíblicos e os profetas das outras religiões. Muitos dos outros profetas, como nós já estudamos, eles faziam previsões sobre o futuro, eram formas de ser um comunicador entre um governante, né, e uma pessoa com um Deus, para ter aí uma previsão do futuro ou ter benefícios através de ritos, até mesmo de ritos de magia, ou controle sobre a natureza, sobre a plantação, né? Então, era essa dinâmica que eram esses profetas. O profeta bíblico, diferentemente, que se inicia com a figura de Moisés e vai findar-se como o último profeta do Antigo Testamento, a pessoa de João Batista, ele apresenta uma característica de ser, primeiramente, um convocado por Deus, um chamado por Deus. Então, o profeta bíblico não é necessariamente querer ser um profeta, é uma vocação. E como vocação, de sempre destacar dois pontos importantes. A necessidade da aliança, da obediência à aliança para com Deus, né? E que o cumprimento da lei e das instruções de Deus se manifestem também, não só numa relação com esse Deus, mas também de uma relação para com os outros. E isso é a ideia que perpassa de justiça e paz, que vai caminhar por todas o princípio, né, dos livros proféticos. Entre os livros proféticos, nós vamos ter dois grupos, né? O primeiro grupo que vai ser dos profetas, né, maiores, porque vão decorrer de livros maiores, e nós estudamos no encontro passado o maior deles, que foi o profeta Isaías, o livro do profeta Isaías, que, na verdade, compõe-se de 3 escritos proféticos, e assim foi classificado como primeiro Isaías, segundo Isaías, terceiro Isaías. Cada um tendo uma dinâmica importante
de profetismo, né? Dentro de um contexto, dentro da necessidade que ocorria momentaneamente em cada período, em cada tempo. Agora vamos nos utilizar de um exemplo que aí eu destacaria 2 pontos importantes aqui, né? Primeiro, vamos discutir sobre 2 livros de profetas menores, mas também 2 livros de profetas que se diferenciam também no seu texto. Então, entendemos que, geralmente, uma prática de ter uma percepção interna, né, de um agente do Espírito de Deus para falar em nome de Deus, né? Então, é sempre essa questão de luta pela necessidade de retorno à manutenção de um aspecto verdadeiro de relação para com Deus, como também da necessidade da relação para a comunidade de uma forma geral, seja do governante, seja entre os irmãos. Então, a crítica, muitas vezes, às opressões, né, as corrupções econômicas, as corrupções entre acordos de reinos, né, de impérios, de povos, a miscigenação de culto, então o não cuidado, né, a mentira, a enganação, a opressão com relação aos próximos. Então tudo isso faz parte maior da característica dos profetas. Dentro dessa temática, vamos destacar, todos os livros dos profetas são importantes e é muito salutar que possamos ler todos, entendendo o seu contexto, o seu período e as mensagens que eles trazem para cada um, que com certeza teremos aplicações para as nossas vidas nos dias de hoje. E isso é a força do profetismo, né? É essa possibilidade de uma percepção, de uma crítica atual manifestar-se também no transcorrer da história. E essa dinâmica faz com que as profecias, né, o profetismo, seja aplicado também para os nossos dias, né? À medida em que nós não cumprimos para com Deus o nosso retorno de fé, né, e de fidelidade para com Ele. O que vamos tratar de propostas são 2 livros que fogem um pouco desse texto, né, que se utiliza do homem, né, de Deus, do homem de Javé, né, da boca de Deus, que foge um pouco do profeta do Senhor, né, que se utiliza aí de terminologias como o oráculo do Senhor, para 2 outros textos que têm algumas diferenças, né, mas que tornam muito interessantes. Talvez sejam para mim, pessoalmente, se vocês me permitem, é muito interessante falar sobre esses 2 livros, porque quando pequeno, e assim eu acredito que todos devem ter participado disso, ou ofertado isso aos seus filhos, de receber uma bibliazinha para criança, né? E, na verdade, quando eu folheava a minha Bíblia, dada pela minha mãe, quando eu comecei a fazer a catequese, eu me lembro muito bem que os principais textos que eu tinha comentado com ela para que ela me explicasse era exatamente a imagem, né, de Jonas sendo engolido por uma baleia. Eu me lembro dela me sentasse aqui do meu lado na cama e me contar a história e me explicar, como também de Daniel rodeado de leões, né? Isso tem uma memória afetiva muito grande para mim, mas também torna especial esse nosso encontro de hoje pela possibilidade de compreendermos também o que significaria esses 2 textos, né? Então, Jonas, ele traz uma
O livro de Jonas e o livro de Daniel, eles têm uma escrita diferenciada, né? O livro de Jonas, ele é um livro do profeta Jonas, né? Geralmente, esse Jonas, ele pode ser identificado como o filho de Amitai, né? Que viveu aí mais ou menos por volta do século 8 antes de Cristo, na época mais ou menos de Jeroboão, né? Que era o rei de Israel, né? Mais ou menos nesse período. O livro de Jonas em si, o contexto é esse período, né? Mas os biblistas de Roma e tudo mais consideram esse livro datado mais ou menos do período de 400 a 200 anos antes de Cristo, né? E para entendermos o livro de Jonas, vamos observar que ele é um pouco diferente da dinâmica dos livros proféticos de uma forma geral, né? Ele, na verdade, se formos entender, ele não segue muito bem a dinâmica do gênero literário profético, né? Ele aborda um gênero literário mais não tão histórico também, como foi os livros históricos, né, nesse dinamismo, mas ele se apresenta como uma narrativa, né, uma narrativa didática, ou seja, o importante é compreendermos o sentido da mensagem que quer ser transmitida e quer que aprendamos, né? Então, o objetivo em si é, através de uma história, entendermos e compreendermos uma mensagem que Deus quer nos transmitir. Nesse sentido, Jonas se aparenta mais dos livros como Tobias, Ruth, Judite, Esté. Ele vai se assemelhando mais a esse tipo de gênero literário, que é um gênero literário que irá contar, né, uma narrativa que tem como fundo um ensinamento. Então, uma narrativa didática e que ela vai, obviamente, ser compreendida em partes, né? Então, ela vai ter atos. Podemos dividir em 4 partes, em 4 atos importantes, como se fosse uma peça de teatro, uma encenação de teatro. E o Jonas cabe bem, até mesmo para ser interpretado dessa forma, né? em se entender nesse tipo de gênero literário. Então, temos aí uma primeira cena, né, do livro de Jonas, que é exatamente, ele recebe, quando Jonas recebe uma mensagem, né, uma ordem, melhor dizendo, uma ordem divina para se conduzir à cidade de Nínive. E, em geral, essa cidade de Nínive, para quem não conhece, ela era a capital da região do império chamado Assíria, né? Da Assíria. E o império da Assíria, ele tinha destruído totalmente o reino de Israel, né? E isso fez com que Jonas se deparasse com um receio de se conduzir a essa cidade, ele já sabendo do histórico do povo da Assíria, né? E a mensagem, né, o chamado de Deus para Jonas se colocar como profeta era para levar ao povo de Nínive, né, um anúncio, um oráculo de crítica à maldade dos habitantes que lá moravam, que lá, né, residiam. Então, o chamado de Jonas era para anunciar, né, levar o senso profético de crítica, né, das maldades, dessa relação do povo, né, entre si,
e levar e conduzir essa cidade de Nínive. Quando Jonas ele recebe esse chamado, ele fica com muito medo, né? E ele foge para Jope, né? E embarca em um navio, né? Que esse navio ele rumava para Tarsis, né? E aí entra uma disputa interessante, né? Porque sabendo dessa fuga e desobediência de Jonas, Deus lança a mão, então, como o Senhor dominador de todas as forças da natureza, lança a mão de uma grande tempestade. E essa tempestade é muito intensa, né? Na qual os marinheiros que faziam parte, né, do navio, eles, cada um, clamava pelo seu Deus em busca de proteção, né? De tentativa de evitar o processo maior que seria o navio afundar. E a história continua comentando que, nesse caso, Jonas dormia tranquilamente no porão do navio, né? E a tempestade continuava. Os marinheiros, na tentativa de aliviar, né, o sofrimento com essa tempestade e de acalmar as coisas, eles começaram a jogar, para evitar o afundamento do navio, as coisas pesadas para fora, né, do navio. Quando não tinha mais nada, eles começaram a verificar quem poderia ter sido o culpado por aquela tempestade. Quem poderia ter cometido, né, um ato tão grave que desagradou algum Deus. E nesse contexto, né, Jonas informa que, na verdade, confessa, né, que, na verdade, ele estava fugindo do seu Deus, que o seu Deus o tinha cumprido, tinha deixado para ele cumprir uma tarefa, e ele acabou fugindo dessa missão, né? E exatamente por conta disso, possivelmente, Deus estava raivoso com ele e jogou na tempestade. Sabedores disso, os marinheiros, então, para acabar com a tempestade e o mau estado do seu próprio navio, pegam Jonas e o arremessam para fora do navio. E o mais interessante é que, quando Jonas é atirado para fora do navio, a tempestade cessa. Então, fecha-se uma primeira etapa desse processo. Numa segunda etapa, aí começa a nova dinâmica, que foi exatamente o que me chamou quando criança a atenção. Porque, atirado ao oceano, né, há o relato no livro de que vem um animal aquático, né, um peixe enorme, e engole Jonas. E Jonas fica dentro, no ventre do peixe, durante o período de 3 dias. E nesse período de 3 dias, Jonas, ele se percebe o seu erro e lança mão, mais uma vez, de um hino de louvor para Deus. Ao ouvir, né, esse hino de louvor de Jonas, Deus se compadece mais uma vez do seu profeta e faz com que o peixe o arremesse para fora, né, da sua barriga, né, do seu ventre, e o despeje na praia. E aí terminamos mais um ciclo
importante dessa dinâmica de leitura do livro. E adentra-se mais uma nova etapa, né? Deus teve misericórdia de Jonas, salva-o do fim eminente na barriga desse peixe gigante, que no desenho da Bíblia infantil era uma baleia, né? Não necessariamente no livro é uma baleia, mas o coloca, o chama novamente para a sua missão. E essa missão era, além de determinar o erro, né, de vida, de vivenciar do povo de Nínive, que eles teriam um período determinado para a destruição total da cidade. Então, alertar a Nínive que em 40 dias Deus iria destruir a cidade. Em contrapartida ao primeiro ato, esse terceiro faz com que Jonas ele obedeça. Então, desta vez, Jonas obedece, né? Ele faz a sua profeta, né? Ele professa a palavra de Deus e, através dessa sua pregação, né, toda a cidade faz penitência, jejum e se converte, né? Então, ao saber da iminente destruição, ao tomar conhecimento dos seus erros, a população de Nínive faz jejum, faz penitência e se converte. Ou seja, muda o seu caminhar, né? Muda a sua forma de conceber como deve ser o seu agir, né? Então, a conversão perpassa por essa mudança não só de caminho, né? Mas uma mudança interna de mentalidade. Por isso, a necessidade de Jonas pregar, de Jonas alertar, de Jonas chegar a um convencimento através da sua palavra. Através disso, né, dessa ação do profeta, as pessoas interiorizam essa informação e se convertem e promovem uma modificação dessa forma de pensar, né, de refletir sobre a vida. Isso depois falaremos mais lá no Novo Testamento, será chamado de metanoia, mas só para a gente ter essa alusão de que uma conversão perpassa por uma mudança, né? Simbolicamente, é uma conversão, é uma mudança de caminho, mas em textos bíblicos é uma mudança de percepção, de mentalidade, de agir, né? E essa mudança de mentalidade é essa raiz de conversão que vai nos aproximar de Deus. Então, nos colocando nesse processo, Deus se comove, então, dessa possibilidade de conversão do povo, né, desse ato de conversão da cidade de Nínive, e não destrói a cidade. Então, se compadecendo mais uma vez, Deus não destrói a cidade de Nínive. E aí, aparentemente, a história parece que vai caminhar para um final, né, quase que simples e natural, porque o processo aconteceu de forma natural. Só que aí adentra uma quarta etapa, um quarto processo, um quarto ato, que é exatamente a crise existencial de Jonas, né? Porque Jonas, ele compreendeu que Deus perdoou o povo, os ninivitas, né? Entretanto, não entendeu o porquê disso e muitas vezes desejou a morte, né?
E aí há uma relação, um convencimento de Deus muito interessante com relação ao fenômeno do arbusto. E Deus utiliza-se da figura do arbusto, né, que ele fez com que de manhã ele fez brotar, né, crescer esse arbusto. Esse arbusto cresce rapidamente e morre. Né? E é esse ponto que é interessante na dinâmica da história de Nínive e Jonas. Porque até então a gente compreende, né, que Jonas ele foge da sua missão, vai ter consequências por conta disso, mas ele também muda a sua forma de pensar, né, quando se encontra dentro do ventre do peixe gigante. Deus tem misericórdia com ele e o deixa vivo. Nesse processo de mudança e aceitação da sua vocação, ele se direciona para Nínive e faz a sua missão de profetizar, de pregar, e através desse ato do profeta, a comunidade, o povo de Nínive, também faz a sua conversão. Ao fazerem a sua conversão, ao jejuarem, né, ao pagarem ou fazerem penitência, Deus também se comove, tem misericórdia do povo de Nínive e acaba decidindo por não destruir a cidade. O interessante desse contexto é que a gente mostra um Deus que tem misericórdia com as pessoas de uma forma geral. O que é destacado é Jonas também não compreende porque Deus não destruiu o povo. E a questão principal muitas vezes é essa, que aí, pela primeira vez, vai se mostrar um Deus que se abre para o estrangeiro, que abre a sua relação para um povo que não o escolhido. Né? E isso faz com que Jonas entre em crise existencial. Mas por que o Senhor não destruiu? Porque esse pessoal destruiu Israel. Esse pessoal não lhe tinha como seu Deus. O Senhor ia destruí-los. Mas por que não os destruiu? Né? O anúncio era esse. Mas aí o desfecho final da história mostra algo muito mais forte e muito mais importante para a compreensão do livro de Jonas, que mostra uma mensagem muito mais interessante de que Deus, ele é um Deus que traz, né, a misericórdia e a salvação para todos. Nínive era uma cidade pagã, capital do Império Assírio. Né? A Assíria destruiu o reino de Israel, invadiu Judá. Né? Os outros profetas, né, como por exemplo, vocês podem ler depois Sofonias, Naum, eles vão anunciar o castigo divino sobre a Assíria. Jonas caminha, né, desiste um pouco, fica receoso de profetizar lá a destruição também e demarcar o tempo eminente. Mas mesmo assim vai, e no final Deus salva todos. Então, ao contrário da destruição, Deus promove a salvação. Então, a grande novidade do livro de Jonas é que a salvação é oferecida aos pagãos, né? Aos povos não eleitos. E não só não eleitos, mas como aquele povo que quis destruir
né, o povo eleito de Deus. Então, a grande novidade de Jonas perpassa por aí. Não se ele foi engolido por uma baleia ou um peixe grande, mas a ideia de que é ofertado a salvação para todos. Entretanto, essa salvação ela é condicionada, como a exemplo da história de Jonas. Jonas ia ser castigado pela sua conduta. Perceba que é a conduta da pessoa, né? Então teve a tempestade, teve o peixe, mas quando Jonas muda, né, a sua forma de pensar, se converte e lança, né, um hino de louvor para Deus, Deus se compadece, tem misericórdia e o oferta a salvação. Ele assume o seu compromisso de ser um representante de Deus e falar a palavra de Deus, né, para os povos, mesmo que não o povo escolhido, para os povos pagãos. E a mensagem de Deus, ela atinge os outros povos. E esses povos se convertem. E essa conversão se dá através de um arrependimento, de uma nova tomada de consciência. Então, eminentemente a partir desse processo, Deus salva. Uma das maior mensagem, ou o que verdadeiramente o livro de Jonas nos ensina, é que Deus é um Deus misericordioso e oferta a salvação não só para o seu povo escolhido, mas oferta a salvação para todos aqueles que necessitam. E pede o retorno do arrependimento com uma conversão, uma mudança na sua forma de pensar e de agir. Se você modificar, independente dos seus erros, mas se você verdadeiramente muda o seu agir, o seu pensar, muda verdadeiramente o seu ser, a salvação surge para a sua vida. Deus oferta a salvação para você. Esse é o maior ensinamento do livro de Jonas. E a dinâmica que Deus coloca para Jonas refletir no último ato é exatamente sobre esse. Quando do arbusto, que rapidamente cresce pela manhã, à tarde atinge um tamanho gigantesco e morre, Jonas fica indignado com essa situação também. Então Deus coloca: como você fica indignado com um simples arbusto que eu mesmo fiz e criei, um único só, e você não se compadece da possibilidade de mudança e de ofertar uma salvação para milhares de pessoas, que mesmo que não sejam da sua religião, que não seja seu irmão, seu povo diretamente, mas eu, como Deus, eu oferto a salvação para todos, porque eu tenho misericórdia de todos. Então, com o livro de Jonas, nós aprendemos que o nosso Deus é um Deus misericordioso e que oferta a salvação para todos. A salvação vem para todos aqueles que necessitam da salvação. E quem são esses? São aqueles que caminham no sentido errado. São aqueles que pensam e agem de forma errada, segundo uma vontade principal de ter a justiça e a paz. Neste contexto, Jonas é um profeta de Deus, porque ele traz para a gente essa informação de que, mais uma vez, mudando o nosso juízo, vivendo verdadeiramente uma paz com todos e uma relação com o nosso Deus, nós verdadeiramente, mesmo com os nossos erros, mas através de um arrependimento
e de uma conversão sincera, mesmo que não sejamos judeus, Deus nos oferta a salvação. E isso vai ser muito destacado no Novo Testamento. E graças a Deus que Deus nos oferta essa salvação. Que Deus oferta a salvação para todos os povos. E aí nos incluímos nesse meio, não é verdade? Pois a salvação não é só para os judeus, mas é para todos. E isso é o que nós aprendemos com o livro de Jonas. Um outro livro muito interessante também de estudo é o livro de Daniel. E o livro de Daniel, ele tem como protagonista uma figura, um personagem, que possivelmente é um judeu que viveu na Babilônia durante o período do Império Babilônico, né? No Império Babilônico e já no início do Império Persa. Então vai ficar mais ou menos dentro de um contexto, né? Mais ou menos a história se desenvolverá no período do século VI a.C., né? Esse período mais ou menos. A parte mais estética do livro, parece que o livro foi escrito, mais ou menos a sua redação final, mais ou menos entre o V e IV século antes de Cristo, né? Mas, de uma forma geral, é um livro interessante, né? Que ele foi escrito, ele tem dentro dele, né, textos, né, em 3 idiomas. Tem uma parte em hebraico, tem uma parte em aramaico e tem uma parte em grego. Então é um livro amplo de textos e muitas das vezes pode ser elementos que caracterizam essa questão temporal, né? De transitar desse reino do Império Babilônico e do persa, né? E do grego. Então ele mais ou menos caminha nesse processo. Daniel, todo nome que se conclui com esse final, El, significa Deus, né? E Dan estaria como juízo. Então, Daniel seria algo como Deus é o meu juízo, Deus é o meu juiz, nesse sentido. Ou seja, o meu agir vem do juízo de Deus, né? E assim eu julgo, né? Eu penso a minha vida. O livro de Daniel tem um detalhe interessante. Na nossa Bíblia, ele é colocado dentro do arcabouço dos livros proféticos. E, entretanto, na Bíblia hebraica, ele é colocado como a terceira parte de livros, né? Então, lembra que a gente tem na Bíblia hebraica 3 partes. O Pentateuco, né, que é a Torá. Temos a dimensão do livro dos profetas, né, os Neviim, e temos os outros livros que serão os outros escritos, né, que aí caracterizam os Ketuvim. Então nós vamos ter nesta distribuição Daniel sendo colocado nessa terceira etapa de escritos. Entretanto, Daniel se apresenta como um livro profético, por ser um livro interessante, né, em termos de gênero literário. O livro em si ele vai ter 3 partes, né, principais, que ele tem do capítulo 1 ao capítulo 6, né, um conjunto de acontecimentos que tem uma mensagem importante, né, uma mensagem por trás de cada evento de Daniel e dos seus 3 amigos. E seriam histórias edificantes, né?
Do capítulo 7 ao capítulo 12, tem um jeito diferente de texto que a gente até então não tinha visto ainda nesses nossos estudos, né? Que vão narrar aí as visões de Daniel. Então, através desse texto, como é esse texto, né? Então, já eu vou falar sobre ele. E a terceira parte, né, que vai do capítulo 13 ao 14, é um acréscimo, um apêndice das histórias, né? Por exemplo, de Susana, dos sacerdotes do deus Bel e do ídolo dragão. Então, tem essa representação aí. A primeira parte, mais ou menos, né? Por exemplo, do capítulo 1 ao 4 e do 8 ao 12, eles foram escritos em hebraico, né? E do capítulo 2 ao capítulo 7, que é o recheio, né? Mais ou menos uma parte, ele foi escrito em aramaico. E dentro desse trecho também, a gente tem trechos em grego. E o final, do capítulo 13 ao 14, também foi escrito em grego, né? Então perceba que o livro ele sofre uma dinâmica muito interessante com relação a essas modificações textuais, né? O livro de Daniel é muito interessante porque ele traz, né, Daniel como um destaque, né, pela grande sabedoria que ele tem, pela fidelidade a Deus. E uma característica interessante que retorna, né, a história dos estudos bíblicos, né, que se manifestava muito bem com José do Egito, lembram? Que é a interpretação dos sonhos. Então, esse livro ele traz um personagem muito interessante, né, que vai abordar toda essa dinâmica. O contexto, mais ou menos, do livro, né, que se apresenta, ele foi mais ou menos destacado, né, por ele se encontrar mais ou menos um grupo, né, de jovens judeus que vão vivenciar aí o reino da Babilônia, né? E dentro desse processo do reino da Babilônia, eles vão passar por situações interessantes, destacadas, né? E nessa primeira parte, mais uma vez, o importante, né, é a mensagem que é entendida em cada etapa dessa, né? Então, na primeira etapa, que é do capítulo 1 ao capítulo 6, a gente vai ter uma sequência de histórias que trazem para nós um sentido edificante, né? Trazem para nós uma informação muito importante do que é a necessidade do nosso dia a dia. Por exemplo, o objetivo principal do autor é destacar a fidelidade de Daniel e seus amigos, né, à fé de Israel. Então, a figura deles é extremamente importante pela fidelidade. Apesar dos riscos, apesar de viver, né, em um ambiente totalmente hostil, eles permaneceram com a sua fé. E todo aquele que se torna, né, que permanece fiel e mantém sua fidelidade com Deus, Deus recompensará, salvando-os de todos os perigos. Então, apesar de todas as dificuldades, né, mantendo-se fiel a Deus, Deus vai te socorrer e vai te salvar. Essa é uma das mensagens mais interessantes também nessa primeira etapa do livro de Daniel. Apesar de todas essas dificuldades que nós temos na nossa vida, muitas vezes da necessidade de nos colocarmos enquanto
fiéis às instruções e à aliança do nosso Deus, ao desejo de nosso Deus. Podem parecer situações muito complicadas, no dia a dia mesmo, né? Por exemplo, na universidade, na escola, no trabalho. Acredito que cada um entende. A dificuldade, muitas vezes, lógico, não é de ser colocado para entrar numa fogueira e ser queimado, não é ser jogado numa cova de leões. Isso apresenta um símbolo importante, mas muitas das vezes, quando nos colocamos socialmente no nosso dia a dia, contra situações que vão contra a vontade de Deus, isso pode se colocar numa situação como Daniel. E aí somos chamados a sermos profetas nesse contexto, de permanecermos fiéis à palavra de Deus, de permanecermos fiéis ao juízo de Deus, de permanecermos fiéis à necessidade de vivermos em paz e de criarmos uma paz de Deus no mundo. Então, nos colocarmos contra as situações que socialmente são complicadas para assumirmos, isso é ser profeta, como Daniel foi. Lutar contra situações complicadas no trabalho, na escola, né, entre a família, na sociedade de uma forma geral. Isso, Daniel nos ensina que, permanecendo fiéis a Deus e mantendo essa fidelidade, Deus vai nos salvar de todas as consequências e perigos disso. Essa é uma mensagem muito bonita de Daniel. A segunda parte é uma parte interessante que nós não tínhamos visto ainda, mas é uma outra forma de profetizar. É um sentido oculto de transmissão de uma mensagem. Perceba que os profetas, os livros proféticos, eles são muito diretos, né? Eles vão em cima, eles colocam o dedo na ferida, eles destacam, eles criticam, né? Eles levantam o dedo na cara daquele que está cometendo uma coisa errada, né? Veja, exemplo até mesmo de Jonas, ele foi lá, ele falou diretamente, claramente para o povo. Mas, diante de uma situação na qual falar abertamente não seja possível, não é? Mas há necessidade de se transmitir a mensagem profética, então pode-se utilizar um jeito codificado. E essa mensagem codificada, com símbolos que na verdade representam outra, a verdade em si, não o próprio sentido do símbolo, é chamado de escrito apocalíptico. Então, essa segunda parte do livro de Daniel, que pega mais ou menos aí, né, do capítulo 7 ao 12, é o que a gente vai chamar de gênero literário apocalíptico. Esse gênero literário apocalíptico, ele vai transmitir uma mensagem profética de crítica no presente e, caso não seja modificado, a consequência no futuro, né, como é de praxe a dinâmica profética, entretanto, não de forma aberta, mas de forma velada, de forma simbólica, de forma codificada, para transmitir a mensagem para aqueles que necessitam verdadeiramente entender a mensagem. Então, essa forma apocalíptica ela é caracterizada por alguns pontos importantes, né? Que geralmente vai se manifestar através de visões, né? Essas visões vão ter seres espirituais, né? Como, por exemplo, anjos e outros seres simbólicos, né? Imaginários, animais diferentes, seres diferentes, uma dinâmica de que é um processo de codificação. Essa informação do livro de Daniel é interessante porque vai nos ajudar a entender lá no final dos nossos encontros, quando formos estudar o livro do Apocalipse, né? Já que o Apocalipse, né, ele é um livro
de gênero literário apocalíptico. Então já compreendemos que não é necessariamente sobre o fim do mundo, mas é uma forma de transmissão profética, de forma codificada, de forma velada, para se transmitir uma mensagem, principalmente quando se está numa situação de opressão, numa situação de domínio de um povo, sob domínio de um império, sobre uma situação que muitas vezes é melhor transmitir a mensagem do que morrer e não transmitir mensagem alguma. Então essa é a ideia do gênero literário apocalíptico. Então o livro de Daniel ele vai ser composto por esses textos, textos narrativos edificantes, e teremos textos apocalípticos. Isso caracteriza muito essa dinâmica do livro de Daniel. E dentro dessa dinâmica do livro de Daniel, a mensagem principal é através das narrativas didáticas, edificantes, como do texto apocalíptico, é passar uma mensagem de Daniel, através do seu texto, quer indicar verdadeiramente a necessidade da fidelidade a Deus, apesar de todas as dificuldades. E de que Deus escolherá, ao final de todo o tempo, Deus enviará aquele que vai ser o nosso Salvador, que vai ser o nosso libertador, que irá ser o profeta, o rei definitivo. E esse ser vai ser uma figura que se chama figura apocalíptica, nesse sentido, uma figura simbólica que representa uma missão maior. E neste ponto, esse livro de Daniel é muito importante para nós, porque ao assumir, não diretamente, a característica do Messias, e isso a gente vai estudar, ver lá nos Evangelhos, Jesus Cristo assume para si essa figura simbólica, apocalíptica de Daniel, a figura do Filho do Homem. Então, agora quando você for à missa, eu vi muito dessa palavra, o Filho do Homem. Você compreende que esse termo vem desse livro de Daniel. Esse Filho do Homem é esse ser enviado do céu para ser o nosso libertador e aquele que nos levará para a vida, para com Deus, E essa é uma mensagem muito importante, Essa mensagem de que podemos ser fiéis a Deus, que Deus vai nos salvar, mas também Deus irá, sempre que estivermos nessa situação, enviar o seu libertador, o seu salvador. Então, dentro dessa dinâmica, vai se encontrar o livro de Daniel. Como também, e aí é importante, uma dinâmica no final do entendimento desse livro de Daniel, é que tanto de Jonas como Daniel, mas principalmente Daniel, essa ideia da conversão é importante, a ideia da fidelidade a Deus é extremamente importante. Deus enviará um Salvador e que nós vamos ressuscitar no fim de tudo. Então, a ressurreição é a forma também de nos colocar a salvação. E para finalizarmos esse nosso encontro, infelizmente, eu gostaria de destacar
que, infelizmente, muitas seitas, né, muitas outras religiões, né, que não têm uma compreensão séria sobre a palavra de Deus. Por quê? Não foram transmitidas as verdades dessa palavra, né? As verdades sobre a Bíblia, o seu senso pleno, como nós temos a graça de termos isso transmitido pela nossa Santa Igreja, acabam levando à interpretação de livros, por exemplo, como o de Daniel, e esses textos apocalípticos, também como Apocalipse, como livros do fim do mundo, mas também livros para caracterização de quem quiser, né, de ser os seres demoníacos, os anticristos, os destruidores, aqueles que são o mal. E é interessante, perceba que cada seita dessa, cada pseudo-religião, cada cristão que lê essas passagens vai assumir a sua própria interpretação e aí vai eleger a quem será dado, né? O anticristo, a quem vai ser dado o dragão, a quem vai ser dado a serpente, a quem vai ser dado os 4 animais que vão representar, não é, o rei da Babilônia. Enfim, há uma interpretação sem a real ação do Espírito Santo e sem a real orientação de uma mãe, como eu tive a minha, que foi a que me abriu, né, a oportunidade da leitura da Bíblia antes, lá quando eu iniciei a minha catequese lá na Igreja do Rosário, lá na nossa diocese, aqui na Prata. Sem o auxílio de uma mãe, a leitura da Bíblia fica muito perigosa. Corre-se o risco de não se compreender verdadeiramente o que quer dizer o texto. Graças a Deus eu tive minha mãe para me explicar os desenhinhos daquela baleia, né, engolindo Jonas, de Daniel arrodeado daqueles leões e não ter morrido. Mas temos também a oportunidade e a graça de termos uma mãe, a nossa mãe, a Igreja, para também nos orientar com relação de forma adequada como devemos compreender esses textos. Infelizmente, quem não tem mãe e não tem uma mãe zelosa e cuidadora, ao ler esses textos, pode causar aberrações na sua vida. E infelizmente é isso que acontece. Então, os textos apocalípticos não são textos para termos medo da vida, nem do fim do mundo. A literatura apocalíptica é uma literatura profética, codificada, que tem um contexto, um texto, um objetivo, e com a devida orientação e entendimento, podemos compreender e melhor viver a nossa fé. Mas, acima de tudo, como nos ensina esses textos que contribuímos hoje, que, apesar de todos os problemas, Deus vai nos socorrer. Mantendo-nos fiéis a Ele, Ele nos ofertará a salvação e enviará aquele, como já enviou, aquele que facilitará para nós essa salvação com a ressurreição de todos nós, com a ressurreição dos santos. Então, nesse entendimento, vamos concluindo. O conjunto de livros proféticos. São muitos. Cada um trará para você uma experiência única, mas que, com a boa leitura e agora com um bom entendimento, você poderá aproveitar da forma mais clara, bonita e com a divina inspiração do Espírito Santo. Para todos, então, para que possamos viver melhor a nossa missão de profetas, de sermos aqueles agentes que vão permanecer na luta para a manutenção da justiça e da paz, vamos pedir a proteção de Nossa Senhora, que como exemplo de vida nos guia e nos protege. Que como eu tive a minha mãe, nós temos a nossa Mãe Igreja, mas acima de tudo, nós temos a nossa Mamãe do Céu, como todos aprendemos desde pequenininho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,